Vamos falar sobre esse inimigo do coração que muitas vezes a gente não enxerga, não percebe, mas que ele é totalmente visível quando nós estamos diante de uma outra pessoa. Vou te dar uma dica sobre qual inimigo do coração que nós vamos falar hoje. Vamos ver se você consegue já chegar nele antes mesmo do pastor falar qual seria. Sua amiga fala para você a respeito de uma outra amiga que ficou mais magra e mais bonita depois de um certo regime ou tratamento que ela fez. Você olha para sua amiga desconfortável com essa informação e diz: bom para ela. Você olha para o seu amigo está ali com um carro novo, ele diz: olha o carro bonito que eu consegui comprar e tal, e mostra, você entra, olha, e aquele sentimento de desconforto interno é impossível de ser camuflado e dissimulado, e você diz: é muito bom, parabéns, bom para você. Que inimigo será que é esse que afeta o nosso coração e que dificilmente a gente reconhece que tem? Ninguém em sã consciência vai poder dizer o seguinte e dar a seguinte afirmativa: às vezes eu fico feliz de ver alguém perdendo uma coisa que eu gostaria de ter. Alguém em sã consciência diria isso? Você seria capaz de dar essa frase ou postar no Facebook dizendo: estou muito feliz porque uma coisa de uma pessoa que eu gosto foi perdida por ela e eu estou muito feliz hoje? Ninguém faz isso. A grande verdade é que esses sentimentos eles afloram porque são justamente inimigos do coração. São combates internos que acontecem em nós. É um inimigo que vai entrando, se infiltrando, vai se estabelecendo, vai drenando as nossas energias, rompendo com as nossas alegrias e certamente secando o nosso contentamento. Que inimigo será que nós estamos falando? Você que está aí na sua casa, consegue já adivinhar? Consegue já imaginar? Vamos para mais uma próxima dica. Esse inimigo ele fica abaixo da superfície e ele está geralmente relacionado com coisas desconfortáveis para nós, mas que são muito, muito confortáveis para os outros. São coisas que nos deixam certamente constrangidos, mas para os outros é motivo de grande alegria e de celebração. Que inimigo será que é esse que afeta o nosso coração e rouba a nossa paz? Estamos falando da inveja. A inveja é esse grande adversário da nossa alma, que fica profundamente camuflado nas nossas atitudes e secretamente impedido de vir à tona, porque nós sabemos que socialmente seria inaceitável que a gente ficasse alegre com a perda do outro, ou feliz com a destruição do outro. O que a gente nutre no coração? O que ele vem dizer para nós? O que ele vem para comunicar? Pastor, o que seria a inveja? Qual seria o sentido disso? Bom, vamos lá, eu posso resumir em uma palavra só. Inveja é o sentimento desconfortável que surge em mim quando o outro conquista algo, que geralmente eu quero ter. Vou repetir. A inveja é um sentimento desconfortável que surge em mim quando o outro conquista algo que eu gostaria de ter ou também de possuir. A inveja, ela simplesmente surge e aparece como uma autopercepção em comparação ao que o outro tem e que agora eu sinto necessidade. Você vai concordar comigo de que muitas vezes nós não admitimos que temos a inveja simplesmente porque nós estamos driblando esse sentimento. Quando na verdade, quando comparado com o outro, uma coisa que a gente não tinha necessidade, ou que a gente não gostaria até mesmo de ter naquele momento, comparado com o outro começa a surgir o senso de carência. Então, você não tinha aquele produto, você não tinha aquela oportunidade, você não tinha aquele bem, você não tinha aquela circunstância, mas de repente a outra pessoa teve, próxima de você ou distante de você. E de repente você olha para aquilo e diz: puxa, eu também poderia ter isso. Eu também poderia ter desenvolvido isso, eu também poderia ter capturado isso. Então, qual é o real problema? Qual é o real problema da inveja? E eu não vou usar outro termo similar aqui, eu quero apenas falar da palavra inveja, porque é justamente isso que ela significa. É o desejo pelo que o outro tem e que eu ainda não possuo. Essa é a definição maior do que seria a inveja. Mas aonde ela está localizada? Ela está localizada com a outra pessoa? É obviamente que não. Porque eu não estou triste porque a pessoa conquistou. Eu estou constrangido e desconfortável porque eu não tenho o que ela conquistou. Você percebeu a diferença?
Então o meu problema não está no relacionamento com o outro ou nas coisas que permeiam esse relacionamento, embora ele seja afetado. Porque a gente vê muitos pais com inveja de filhos. Sim, vemos filhos com inveja de pais. Uma coisa que é muito comum e que poucos admitem dentro do casamento. Esposas com inveja do crescimento do marido, da habilidade do marido. E também maridos com muita dificuldade de assimilar o crescimento e desenvolvimento da esposa e uma certa dose de inveja ali dentro do seu coração. Então, seja com pessoas distantes de mim ou pessoas próximas de mim, quando eu nutro essa inveja, automaticamente ela começa a destruir relacionamentos próximos ou distantes de mim. Agora, qual é o real problema? É com a pessoa, com o vizinho, com o pai, com a mãe, com o irmão? Qual é o real problema desse sentimento, desse inimigo do coração que surge no meu coração? O real problema é que existe alguém que está devendo algo para nós e que não está pagando a dívida. Você já ouviu essa história nas outras mensagens que nós falamos. Por exemplo, culpa. Eu devo a você porque eu roubei algo de você. Raiva. Você deve a mim porque você tirou algo de mim. Então eu me justifico com isso. Ganância. Eu devo isso a mim porque eu mereço isso que eu estou desejando. E a inveja. Quem deve a quem você acha? Na inveja, a palavra e o termo que aparece é: Deus deve a mim. A frase da inveja é: Deus me deve. Ninguém pode admitir isso em sã consciência, mais uma vez. Nós estamos falando de algo que é profundamente contraditório. Dizer que temos alegria quando alguém perde algo que gostaríamos de ter. E agora, mais contraditório ainda, dizer que nós queremos cobrar de Deus algo que Ele deveria ter dado a nós. Afinal de contas, nós somos cristãos, sabemos que a cruz do Calvário pagou um preço impagável por nós, e nós seremos devedores a Deus o resto da nossa existência. Mas a grande verdade é que, no fundo, o nosso problema de inveja não é com a outra pessoa, é com Deus. Se você é cristão, ou se você é teísta, o que significa teísta, pastor? Uma pessoa que crê em Deus e acredita no governo de Deus e na soberania dele. Um teísta é diferente de outras pessoas que acreditam em Deus e acham que podem manipular a divindade, e acham que podem ter uma divindade abstrata. Não, o teísmo é o que o cristianismo é. Nós somos teístas, acreditamos em um Deus poderoso que intervém na história e governa essa história. Se você é teísta, você tem um problema sério com a inveja diante do seu Criador. Porque se você é teísta, você acredita que tudo vem das mãos de Deus. Tudo realiza-se pela vontade de Deus. E tudo acontece pela soberania de Deus. Então nós estamos com um grande problema. A inveja é um dito ao meu coração que determina que eu não tenho o que o outro tem, porque Deus não me deu isso. Porque Deus não me favoreceu com isso. Porque o Deus que abençoou o meu vizinho com aquele produto ou com aquela situação, não quis me abençoar. Puxa, a bênção chegou perto de mim, aconteceu na minha casa, do meu lado. Quase que chegou em mim, aconteceu dentro da minha família. Mas não chegou a mim. E Deus não quis que fosse assim. Então o meu problema mais sério é: Deus, o Senhor deve isso a mim. Agora, por que é tão difícil de diagnosticar isso? Porque é difícil de a gente admitir. É difícil a gente admitir que nós estamos revoltados com Deus, ou bravos com Deus, ou frustrados com Deus, porque Ele não nos deu o que o outro tem. Mas essa que é a grande verdade. Porque se somos teístas e confiamos no controle e na soberania de Deus na história, nós vamos olhar para as circunstâncias e falar: Deus deu algo a Ele que não é permitido a mim, ou ainda não é permitido a mim. Porque existem duas formas de Deus dizer, responder para nós as nossas necessidades. Primeiro é não, e o segundo é ainda não, certo? Então, se você não recebeu ainda, ou é porque você não tem direito àquilo e não é o projeto de Deus para o seu coração, ou porque ainda não é o momento para isso. É exatamente isso que eu faço com os meus filhos. Pai, posso? Não. Não é talvez. Se não, agora e nem nunca, não. Pai, posso? Ainda não. Esses dias minha filha veio e disse: pai, posso ter o WhatsApp? Eu disse para ela: ainda não. Ela poderá? Poderá, mas ainda não é a hora. Deus diz isso a nós. O problema é a rebelião que isso causa no nosso coração e na nossa vida. Quando a gente diz: por que o Senhor abençoou o outro e não abençoou a mim? Por que o outro tem a oportunidade de ter e eu não posso ter? Por que essa injustiça, Deus? Lógico que você não diz isso em alto e bom som, e você nem diz isso nas suas orações. Quer ver uma coisa?
Quem aqui ajoelha e fala: Deus, eu estou profundamente chateado com o Senhor, porque o meu amigo de trabalho recebeu a promoção que deveria ser minha. Deus, eu estou profundamente triste com o Senhor, porque o Senhor não me abençoou com o salário que eu gostaria dessa promoção e deu para outra pessoa. O Senhor está fazendo coisas injustas na minha vida. Quem faz essa oração? Por isso que é tão difícil de diagnosticar, porque a gente dribla, dissimula, não quer encarar essa realidade. Porque se a gente entendesse a inveja como um pecado diante de Deus, onde nós ofendemos a soberania de Deus, seria muito mais fácil de tratar isso no nosso coração. Senhor, eu estou profundamente arrependido porque eu tenho inveja e acho que o Senhor não foi justo em distribuir as suas bênçãos na terra. É isso. Seria essa a forma de tratar esse pecado que ofende a Deus, porque quando temos inveja, nós não estamos desejando mal para outra pessoa. No fundo, nós só queríamos ter o que ela tem. Nós só queríamos viver o que ela vive. E o grande responsável por não vivermos o que ela vive, se somos cristãos e teístas, é Deus. Então o nosso problema está bem localizado. Deus não tem me abençoado, por isso eu nutro inveja. Difícil ouvir isso, não é? Porque você nunca, e eu também talvez, nunca tenha pensado nessa linha de raciocínio, que a inveja poderia ser uma ofensa a Deus, porque eu não estou admitindo que a justiça e a bondade dele é bem distribuída sobre a face da terra. Então, no fundo, a gente tem boas histórias para contar. Lembra as historinhas? Temos histórias para inveja. No fundo, a gente diz assim: Deus, o Senhor poderia ter facilitado as coisas para mim, se eu tivesse nascido numa família melhor. Olha o fulano na família que ele nasceu, olha a família que eu nasci. Senhor, as coisas seriam bem mais fáceis para mim se eu tivesse a família que ele teve. Talvez você olhe e diga: Senhor, as coisas seriam bem mais fáceis e bem mais agradáveis para mim se o Senhor tivesse me dado uma aparência mais bonita, uma aparência mais atraente. Eu teria casado há muito tempo já, Senhor, mas eu estou aqui ainda hoje lutando com essa aparência, onde eu não me admito e não me aceito como eu sou, e queria ter o cabelo daquela, o corpo daquela, o dinheiro daquele. Então, Senhor, está difícil. Ou você poderia dizer: Senhor, o Senhor poderia ser mais generoso comigo, ter me dado uma genética melhor e um metabolismo mais acelerado, para eu não ter que ficar lutando com essa aparência física desproporcional ao modelo de beleza atual. Senhor, o Senhor poderia ter sido muito mais generoso comigo se o Senhor tivesse me dado melhores oportunidades na vida, porque olha o fulano, a oportunidade que ele teve, olha a oportunidade que bateu naquela casa, e para mim nada. No fundo, a inveja é uma rebelião aos bens distribuídos de Deus, porque tem coisas que Deus separou para aquela e para mim, e muitas vezes eu não sou satisfeito e nem contente do que Ele preparou para mim. Agora a grande verdade, o grande problema da nossa rebelião com Deus é que Deus sabe disso e Ele convida a gente a tratar isso. Tanto é que nas Escrituras a palavra inveja não é escondida, ela é tratada, esclarecida e abordada por muitas vezes. Aliás, a primeira família da terra já teve inveja. Você conhece a história? E essa inveja, ela acabou culminando e se desdobrando para um assassinato. O primeiro assassinato da história, na primeira família da terra, com o primeiro ato de inveja da humanidade. Olha que coisa interessante, tudo começa com a inveja lá na primeira família. O Caim oferece uma oferta dos frutos da terra, o Abel oferece as ofertas dos seus rebanhos. Deus diz: eu gostei e me agradei do sacrifício do Abel. Caim não recebeu a palavra de que Deus não havia se agradado do sacrifício dele, mas o Caim nutriu imediatamente a inveja, dizendo: por que ele e não eu? Essa é a rebelião raiz da inveja. Por que ela e não eu? Por que dentro da minha casa e não comigo? Por que agora e não antes, quando eu podia? Essa que é a rebelião imediata contra Deus. Sabe o que acontece? Assassinatos. Nós não queremos admitir, mas a inveja mata. Você já ouviu falar isso? Alguém no ditado popular dizendo: a inveja mata. Sabe de onde isso vem? Vou te dar a dica agora. A dica vem de Caim e Abel: a inveja mata. O Caim invejou o sacrifício de Abel, e ao invés de lidar com seus sentimentos, e ao invés de procurar fazer algo melhor, ele decidiu anular seu oponente, matando o seu irmão Abel. A inveja é assim. Ela não se promove a partir do desejo de ir e possuir. Ela deseja que o outro não tivesse tido a oportunidade que teve, o ganho que ganhou, ou a coisa que ele acabou possuindo. Essa
Esse que é o grande drama, a grande dificuldade relacionada à inveja. E então, a gente diz, Deus, o Senhor deve isso a mim. Outro exemplo, Jacó e Esaú. O Jacó invejou Esaú e queria a posição do Esaú. Outro exemplo, os irmãos de José invejaram a capa de José, o cuidado de José que tinha pelo seu pai, o Jacó, e aconteceu todo o problema e jogaram José, e você conhece o resto da história. Davi e Absalão, o próprio filho, estamos falando de relações parentais, olha só que interessante, se isso acontece na família, imagine entre pessoas com laços afetivos apenas de amizade, ou de relacionamentos amorosos, ou de simplesmente vínculos sociais. Se acontece na família a inveja gera assassinatos, você sabe, temos o Caim que matou Abel, nós temos os irmãos de José que quiseram matar José, mas Deus preservou a sua vida. Nós temos o Esaú que correu para matar Jacó, mas Jacó fugiu. Nós temos o Absalão que queria matar Davi, mas acabou morrendo em batalha. A inveja vai se disseminando por todos os lados da Bíblia, inclusive nas relações parentais, dizendo, eu queria o que você tem, e se eu não consigo ter o que você possui, eu preciso eliminar você. A inveja mata. A inveja anula a pessoa na nossa vida, a inveja destrói relacionamentos. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Olha, presta atenção, volta aqui mais perto para mim. Eu quero dizer para você que está na sua casa, nenhum relacionamento está salvo quando as raízes estão contaminadas e afetadas pela inveja. Pode ser pai e mãe, pode ser filhos, pode ser marido e esposa, pode ser onde for, sociedade, amigos. Nenhum relacionamento está salvo quando as raízes desse relacionamento têm a interferência e a contaminação da inveja. Olhe para a história bíblica e confirme esses fatos. Agora, seguindo o nosso raciocínio, a inveja está na Bíblia, mas ela apresenta seu ponto central em um personagem, que é a exposição máxima da inveja. O nome dele é Satanás. Satanás é o inimigo número 1 de Deus, e ele traz essa malignidade, ele traz essa natureza maligna para o nosso coração. Esse inimigo do coração é plantado como uma armadilha pelo próprio Satanás na nossa vida, porque ele é o invejoso por excelência. Ele estava lá dizendo para Adão e Eva, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Olha só a comparação que ele quer fazer. Ele quer trazer um princípio da comparação para provocar a cada um aquilo que ele tinha no seu coração. Você conhece a história de Ezequiel capítulo 34? Diz que ele queria subir ao céu e ser como Deus. Sim, Satanás queria ser igual a Deus. Baseado na sua comparação, ele queria chegar ao trono. E ele trabalha essa malignidade tanto na sua atitude, como também nas nossas vidas agora. Então a natureza maligna de Satanás, que queria ser igual a Deus, que queria competir com Deus, que invejou o lugar de Deus, ele transferiu também para o nosso coração. E nós temos que lutar com esse inimigo que fica batendo a porta, espreita em todo momento, e nós precisamos lutar com ele. Como que a natureza maligna se apresenta na nossa vida através desse impressionante personagem invejoso da Bíblia? O primeiro é a comparação. Satanás queria ser igual a Deus. Falou que Adão e Eva poderiam ser igual a Deus. Falou para Jesus Cristo lá no deserto da tentação, de que ele poderia ser muito igual a Deus. Ou seja, ele tenta a partir da comparação. Queridos irmãos e irmãs, a comparação é maligna. Porque na comparação eu percebo as minhas carências. Na comparação, a inveja brota de uma maneira fortalecida. A comparação é totalmente destrutiva, então cuidado em comparar, porque comparar é usar uma régua de medida que não foi feita para nós. Você se compara com uma família que não teve a história que a sua teve, se compara com um profissional que não teve a formação que você teve, se compara com uma posição que não é a sua posição e nem foi feita para você. A comparação é uma régua destrutiva que mede a gente a partir da medida de outro, e nós nunca vamos atender isso. É por isso que o diabo adora colocar a gente nessa armadilha. Olha só, na sua idade, o seu amigo olha, na sua idade, a sua amiga já tem filhos, olha, na sua idade, aquele homem ele começa a trazer comparações de idade, de bens, de posse, de realizações, de atividades, dizendo, olha só como você está para trás. Ninguém está falando mal de referências, eu adoro seguir a minha vida baseada em bons modelos e referenciais, entendendo se aquilo é para mim, e se eu tenho competência e capacidade de chegar àquilo. Porque a gente tem que ser bem sincero, irmãos. Tem coisa que é nosso limite. Por exemplo, eu fico olhando aqui, deixa eu pegar um exemplo, a Luana que estava cantando agora há pouco. Eu olho a Luana cantando e falo assim, nossa, que voz, né? E eu olho e falo assim,
eu vou chegar lá também. Aí eu falo, começo aqui, pego o microfone, subo no púlpito e falo, agora eu vou ser igual a Luana. E aí eu começo, tem tudo a ver com ele. Meu Deus, se você ficou ainda aí vivo depois dessa na transmissão online, dá um sinal aí de misericórdia no chat do Face ou até do YouTube para dizer, pastor, vai com calma aí. Irmãos, é uma régua de comparação que não me cabe. Eu não posso me medir a partir de algo que eu não faço, que não é meu dom nem meu talento. Tem muita gente sofrendo com uma régua de comparação que não permite a ele. Está morrendo de inveja de uma coisa que nunca vai ser sua. Você nunca vai cantar como ela, você nunca vai ter o que ele teve, você nunca vai chegar onde ele chegou, porque não é para você. E viva bem com isso. E conviva com dizendo, não é para mim, se Deus não me deu, eu sou teísta. Deus está no controle, eu fiz o meu melhor, mas eu não consegui chegar lá. E Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Só que o Satanás vai dizer, cuidado, porque você está ficando para trás. Olha a comparação, olha o balanço. E a segunda malignidade que ele implanta no nosso coração através da inveja é a competitividade. É querer ser melhor que o outro. É querer ultrapassar. São vizinhos de casa que ultrapassam, que querem competir. Quem tem o melhor jardim da frente. Quer competir quem coloca o melhor carro na garagem. Pessoas do trabalho querem competir quem é mais produtivo, quem é mais proativo, quem é mais bem-sucedido. Olha, nós estamos tomados desse sentimento de competição o tempo todo. Irmãos, e nós precisamos entender que algumas coisas a gente vai perder. E está tudo bem. Tem coisas, você que está me assistindo na sua casa, que você não vai ganhar e vai perder. E está tudo bem com isso. O problema no nosso mundo é que todo mundo tem que ganhar. E alguns ganham. Outros perdem. Tem coisas que eu ganho e que o outro perde. Tem outros que o outro ganha e que eu perco em comparação a ele. Mas está tudo bem. O nosso problema é que quer dar medalhinha para todo mundo nesse mundo. E não tem como. Aliás, deixa eu já devagar um pouco aqui. Os pais. Esses dias eu estava, já faz um bom tempo, né? O último campeonato de futebol, faz mais de ano. Eu falo esses dias, já faz mais de anos. E meu filho estava no campeonato e tal. E aí foram lá entregar a medalhinha. E meu filho não ganhou. Mas ele voltou com medalha para casa. Eles perderam o campeonato. Mas ele voltou com uma medalha. E ele disse, pai, nós ganhamos a medalha, significa que nós também somos vencedores? Eu falei, filho, na competição vocês perderam, mas na vida você vai ser sempre um vencedor. Você tem que entender isso, que a vida tem competições que a gente vai perder. E tem coisas que você não vai ganhar medalhinha. Tem vezes, existirão ocasiões na sua vida, ou existirá ocasiões na sua vida, onde você não vai ganhar sempre. E sabe o que os pais estão fazendo? Ai, meu filho tem que fazer. Ai, faz para ele também, senão ele chora. Ai, faz para ela, porque senão ela fica magoada. Irmãos, a gente tem que ensinar os nossos filhos a perder. Perder na brincadeira de tabuleiro, perder nos campeonatos de futebol, perder da melhor amiga na sala que tirou a nota melhor que ela, ao invés de ir lá reclamar com a diretora que a nota deve estar errada. Irmãos, a gente precisa ensinar a nossa geração a perder, porque a gente vai ter um bando de invejosos querendo a coisa dos outros. Todo mundo tem que ganhar medalha. Todo mundo tem que ter uma vida aparentemente vitoriosa. Mas a gente sabe que a vida não é assim. A gente ora perde, ora ganha, ora conquista, ora não conquista. E está tudo bem, porque nós somos conduzidos pela vontade de Deus. Então eu quero dizer para você na sua casa, não se preocupe se você não ganhou medalhinha, não faz biquinho não, está tudo bem. Se não lembraram de você para o churrasco, se não convidaram você para aquela outra atividade social, está tudo bem, está tudo certo. Você não vai ganhar medalha o tempo todo. Mas o diabo quer que você ganhe, fala, entra nessa competição, seja melhor. Há um tempo atrás a minha esposa mostrou uma frase que ela encontrou numa das suas pesquisas e que dizia assim, a meta não é ser melhor que o outro, a meta é ser melhor do que ontem. Sabe com quem que eu preciso me comparar? Com o meu de ontem. Eu não preciso me comparar com uma pessoa que é diferente de mim. Eu não preciso me comparar com uma pessoa que está mais saudável do que eu. Eu preciso comparar com o eu de ontem. Eu estou melhor que o eu de ontem. Então a meta é ser melhor do que ontem, não melhor do que os outros. É o que o diabo diz ao contrário. Seja melhor que os outros e você será bem sucedido. Isso não é verdade. Agora, esse grande problema maligno no nosso coração tem solução. E a solução é entender que nem sempre eu vou ganhar o que eu quero. E isso faz parte do processo chamado maturidade e crescimento. Quer crescer? Entenda isso. Que nem sempre você vai ter o que você quer. Porque a inveja diz, eu não tenho o que eu quero. Como assim? Eu não tenho o que eu quero? Significa que, na palavra
eu estou totalmente frustrado com Deus, porque eu não consigo conquistar o que eu desejo. Qual é a solução para isso, pastor? A gente precisa olhar para dentro, a gente precisa fazer um mergulho interno e ver o texto bíblico de Tiago, capítulo de número 4, versículo 1. Quem é Tiago, pastor? Tiago é um best-seller da Bíblia, é um dos livros mais lidos do mundo, não é verdade? E ele também é meio-irmão de Jesus, então ele tem credenciais o suficiente para nos dar boas orientações hoje, tá? Tiago, nós estamos em boas mãos. Tiago diz o seguinte, no seu capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contenda que há entre vocês? É uma pergunta que eu faço para você que está em casa, uma pergunta que eu faço para o nosso grupo técnico que está aqui, o pessoal do louvor. De onde será que vêm as guerras e contendas que tem entre nós? De onde vêm guerras e contendas entre países? Lembra? As grandes guerras ou ainda os rumores de guerra? Eu quero ter o que esse país tem, eu quero ter acesso àquele mineral, eu quero ter acesso àquele minério, eu quero ter acesso àquela propriedade, eu quero ter acesso àquela fronteira, eu quero ter acesso àquele rio. Ou seja, eu quero ter o que o outro tem. De onde vêm todas as guerras e conflitos em casa? O marido que quer ter o que a esposa tem, mas a esposa não cede. A esposa quer ter o que o marido tem, mas o esposo não cede. Os amigos, ou seja, de onde vem esse monte de conflito que o pastor tem que ir lá aconselhar, que as pessoas estão recebendo aos montes nos gabinetes de psicologia, que um monte de pessoas está tomando medicações para tentar suprimir essa guerra interior. De onde vem? Qual é a razão, irmãos? Qual é o motivo? Será que é o mundo que está ficando mais competitivo? Será que é a China que está se erguendo como superpotência mundial? Será que é o coronavírus que está atrapalhando os nossos planos? Será que são as pessoas que estão ficando mais mesquinhas? De onde é o problema? Aonde estão surgindo tantas guerras e conflitos? Nunca na história teve tantos. Nós não temos guerras monumentais entre países, porque todo mundo tem a ameaça da bomba atômica. Vai mexer com o Irã, um país pequenininho, que ele joga uma bomba atômica no seu país e tudo fica resolvido, né? E a guerra, e aí a gente tem que fala de destruição em massa. Uma bomba atômica que cair, todo mundo vai desaparecer da face da terra, porque isso não vai parar mais. Mas as guerras pequenas, familiares, profissionais, as guerras na igreja, irmãos, vocês não têm ideia de quantas guerras e conflitos nas igrejas, vocês não têm ideia de quantas guerras e conflitos internos. Meus irmãos, nós precisamos aprender que há uma origem de todas as contendas e guerras que existem entre nós. Quais são elas? Onde elas estão? Vamos para o próximo versículo que o Tiago vai identificar. Olha só, de onde vem? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam. Olha a palavra matar, aparece aqui de novo. Caim, Abel, José e os irmãos, Absalão e Davi. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Qual que é a palavra que vai aparecer aqui? Qual é a palavra que é a raiz de todos os males de contendas e guerras que a gente nutre com pessoas dentro da nossa casa? Talvez, mulher, você esteja aí dizendo, o problema é meu marido, mas o seu problema é essa palavra. Talvez você esteja dizendo aí, não, o problema é meu sócio, mas o seu problema seja essa palavra. Não, o problema é o pastor Denis, ou a igreja que eu participo, ou o líder do ministério. Mas o seu problema é essa palavra e não as circunstâncias, porque Tiago não deixa impressionar. Ele fala, não. O problema não é fora, o problema é dentro, é interno. E olha o que o Tiago fala. Vocês fazem tudo isso e não conseguem obter o que desejam. É o desejo. Aqui poderia entrar aquela palavra cobiça. Aqui poderia entrar a palavra inveja. Aquilo que vocês desejam ter, mas que não corresponde a vocês, ou no momento, ou porque não pertence, mas vocês se matam para ter e estão se destruindo como família, como cônjuge, como pessoas da sociedade, estão se acabando como crentes, brigando e guerreando por causa de coisas de quimeras, coisas que não servem para nada, por causa do desejo, o desejo. Agora eu quero falar com você mais personalizadamente. Qual é o desejo que isso você nutre no seu coração? Você na sua casa aí. Qual é o desejo que tem corrompido as bases de relacionamentos saudáveis? Nenhum relacionamento está salvo quando eu quero ter e não tenho e nutro a inveja no meu coração. E aí o Tiago continua dizendo, versículo de número 2 e 3. Não tem, porque não pedem. Vocês não têm, vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Quando vocês pedem, vocês ainda pedem errado.
Vocês não pedem, vocês não reconhecem que tem uma inveja no coração. Vocês não reconhecem que precisa levar a Deus, dizendo: Deus, eu estou frustrado, porque o Senhor deu para ele e não deu para mim. Senhor, eu estou frustrado, porque nós somos uma família, o Senhor abençoou mais um irmão do que a mim. Deus fala: vocês não pedem para mim. E quando vocês pedem com motivos errados, e motivos errados são pessoas erradas. A inveja, ela nunca se sacia, é como uma sede, que você toma e não vai embora. Você sempre precisa de mais dinheiro, sempre mais poder, sempre mais sexo, sempre mais reconhecimento, sempre mais posição, sempre mais. Porque a inveja é uma cobiça que não se alimenta. E aí Tiago fala assim: vocês não pedem para Deus, vocês não são sinceros com Deus o que vocês precisam, vocês ficam com picuinha, vocês ficam guerreando, brigando e parará, e vocês ficam nessa infantilidade, nessa bobagem. E vocês não levam a Deus. E quando vocês querem pedir, vocês pedem para a pessoa errada. Vocês estão querendo saciar uma sede com poder. E basta chegar ao poder que você precisa mais dele. Com sexo. E basta tê-lo que você quer mais uma vez ele. Com dinheiro. Basta tê-lo que você sabe que precisará mais e mais dele. Ou seja, vocês não vão conseguir. Então, pastor, o que eu devo fazer? Primeiro, seja sincero com Deus. Peça a Ele. Diga: Deus, eu gostaria de ter isso. Senhor, eu estou nutrindo algo no meu coração, um desconforto, porque uma pessoa teve. Agora eu gostaria de tratar isso com o Senhor. Leve a Deus, porque 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançando sobre Jesus, tudo. Qual é a sua preocupação? Por que você não tem? Por que você não conseguiu? Leve a Deus, coloque no altar. Não peça para lugares errados, não peça mais para os prazeres dessa terra, mais para as pessoas dessa terra, mais para o poder dessa terra. Não, leve a Deus. Diga: Deus, eu lanço sobre o Senhor a minha ansiedade, porque eu não tenho o que eu quero. Pronto, simples, e está tudo bem. E Deus saberá como tratar o seu coração melhor do que você mesmo. Agora, o remédio. Eu vou trazer aqui para você o remédio. Vamos lá. Pela palavra de Deus nós vamos encontrar o remédio para a inveja. Para a culpa, qual é o remédio para a culpa mesmo que a gente falou aqui no primeiro domingo? Ou melhor, né? Foi o terceiro, porque a gente fez uma introdução. Coloca aí no chat. Lembra? Remédio para a culpa é o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Confessar. Desculpa, perdão, eu errei. Reconhecer. Qual é o remédio para a raiva? O que eu tenho que fazer? Lembra? Coloca aí no chat, vamos ver se você está por dentro. Quando eu tenho raiva de alguém, o que eu faço? Cancela a dívida e perdoo. Qual é o remédio para a ganância? Essa aí está fácil, né? Semana passada você estava aqui, sabe o que a gente falou. Ganância é generosidade. Para cada um dos inimigos, eu tenho um antídoto. Eu tenho a vacina. Vacina maravilhosa que é essa, né? Chega só de a gente tomar atitudes. A gente não precisa nem a aprovação da Anvisa. É só tomar atitude e ela já começa a operar na nossa vida. Não precisa nem se dirigir ao sistema público de saúde. É só você dizer: afasto a culpa, confesso. Afasto a raiva, perdoo. Afasto a ganância, sou generoso e dou generosamente e alegremente. Agora, e para a inveja, qual seria? Você sugere alguma coisa aí? Remédio para a inveja eu vou dar 2, e você pode usar, e não há contraindicações. Para mulheres grávidas, crianças, adolescentes, homens idosos. Esses remédios você pode usar e não tem contraindicações. Pode tomar uma vez por dia, 5 vezes, pode tomar de hora em hora, a cada 15 minutos. Pode usar esse remédio à vontade. O primeiro deles é celebre. Aprenda a celebrar. Celebrar o que, pastor? Agora vem a parte difícil. Olha o que Romanos capítulo 12, versículo 15 diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Irmãos, deixa eu chegar aqui em casa agora pertinho, desse lado, nessa câmera aqui, por favor. Eu vou usar outro termo. Nós somos muito bons para chorar com os que choram, não é verdade? Porque a gente chora com quem perde. A gente abraça: oh meu Deus, perdeu o emprego, perdeu o vestibular, perdeu não sei o quê, perdeu o marido, A gente é ótimo para chorar com os que choram. O sentimento de miséria, de misericórdia surge de nós. Nós somos péssimos para se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram, a gente fica à vontade, mas se alegrar com os que se alegram, é falar: que bom que você casou, mas eu ainda continuo solteiro. Que bom que você comprou um carro, mas eu ainda continuo andando a pé. Que bom que você conheceu Jesus, eu ainda continuo frequentando aquele outro lugar e não encontro a palavra de Deus. Que bom que você... Tudo é relacionado a ver a alegria do outro e não se alegrar. A palavra de Deus diz: se alegre com os que se alegram.
Celebre. Celebre a vitória, se ela conseguiu, se ele foi promovido, se ele comprou, se ela adquiriu, se ela se mudou, se ele conseguiu. Ou seja, celebre, fala, que bom, que bom. Nutra seu coração com alegria por pessoas. Nutra seu coração por conquista dos outros. Faça disso uma atitude, porque não vem naturalmente. A primeira coisa é falar assim, por que não eu? Não, fala ao contrário, sai daqui, inveja. Show, Satanás. Show, capiroto, não vai ficar aqui na minha vida não, eu te repreendo em nome de Jesus. Que bom, Deus abençoe. Coloca a mão no carro e fala assim, eu abençoo, isso aqui vai te levar, vai te trazer, você vai estar guardado, protegido. E você volta para casa e fala assim, glória a Deus, me libertei disso. Celebre a vitória dos outros, não as suas, a dos outros. Quer matar a inveja na raiz? Celebre o que os outros estão tendo e conquistando, que você ainda não teve oportunidade de ter ou conquistar, ou que talvez não seja seu. Segundo remédio, use e abuse do contentamento. Seja feliz com o que você tem. Seja alegre com o que Deus já lhe deu. Você é teísta, você é um cristão discípulo de Jesus. Deus está no controle, Deus está no governo. Você fez o melhor na sua empresa, não foi promovido. Não é para você, Deus está preparando algo. Você fechou um negócio lá fora e o negócio não aconteceu. Não se preocupe, você orou. Deus vai trazer o melhor ainda nas suas mãos, não era seu. Contente-se com o que tem. Diga, Senhor, é para mim. Eu sou feliz com a esposa que eu tenho, com o marido que eu tenho, com os filhos que eu tenho, com a casa que eu moro, com a igreja que eu frequento, a cidade que eu moro, o trabalho que eu vou. Sou feliz. E se for da sua vontade, eu vou fazer o melhor, para que a minha família seja melhor, para que meu trabalho seja melhor, para que eu seja mais bem sucedido e para que eu viva melhor essa vida que o Senhor me deu. Pronto. E está tudo bem. Então, a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. Aprendi a viver contente em toda situação. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu quero dizer uma palavra para você. Paulo diz eu aprendi. Tudo que nós temos dito aqui, atenção, atenção, atenção. Tudo que temos dito aqui é atitude. Nenhum desses remédios vem sem tomarmos atitude, sem darmos o primeiro passo. O contentamento é um aprendizado, é uma decisão. E como é que eu sou contente? Quando eu vejo como Deus tem me abençoado, como Deus é bom para mim. Então liberte-se desse inimigo chamado inveja. Mande-o embora através da celebração. Celebre a felicidade e a alegria dos outros. E não fique se remoendo contra Deus, dizendo, por que não eu? E aproveite para agradecer a Deus pelo que você tem, o que você é, o que você tem recebido das mãos do seu Criador. Porque Ele é soberano e suprirá todas as suas necessidades em Jesus Cristo. Aprender a viver contente, aprender a celebrar, é uma decisão. Então hoje você pode tomar isso como um passo e aniquilar esse inimigo do seu coração. Nós vamos cantar uma canção que chama A Bênção. Linda, maravilhosa. E eu queria que essa canção entrasse no seu coração e você visse que você não tem nada a buscar lá fora, que você não tem ausência de nada além desse Deus, que abençoa a sua entrada e a sua saída, que abençoa você por detrás e por diante. Um Deus que abençoa você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que Deus te guarde, te abençoe e que a inveja não chegue próximo ao seu coração. E se ela chegar, ela seja combatida com um exército poderoso de celebração e um exército poderoso de contentamento. A bênção de Deus está sobre você. Então, não diga que você não tem, não diga que você não recebeu, porque a bênção de Deus é sobre todos aqueles que amam o seu nome. Vamos orar juntos nesse momento? Senhor, nós vamos cantar essa canção que na verdade é a conclusão dessa mensagem. A bênção do Senhor sobre nós é o que nos faz ser felizes, é o que nos faz ser alegres, contentes e nos faz celebrar a vida nossa e a vida dos outros. Ajude-nos a manter esse inimigo longe do nosso coração, amando ao Senhor, levando a Ti as nossas frustrações momentâneas e ao mesmo tempo recebendo de Ti graça, misericórdia, direção, para que possamos a cada momento da nossa vida celebrar e contentar com o Senhor tem nos dado. Abençoe cada coração que nos assiste, abençoe cada vida que está conosco e que no nome de Jesus o Senhor possa ministrar através dessa canção. Amém. Receba essa canção, uma das canções que mais me tocam nessa comunidade é essa que vamos agora. Receba na sua família, receba na sua vida, receba a bênção do Senhor e terça-feira a gente se encontra novamente às 20 horas.
favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença esteja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, e tua vinda, e teu dia, ao chorares, ao sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te cerques onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, aos chorares, aos sorrires. Ele é forte, 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 ele é forte. Que Ele esteja contigo, te abençoe, onde quer que você esteja.